Sejam bem-vindos, queridos alunos da Unidos em Cristo. Hoje é dia de irmos à igreja. Nós estamos aqui na igreja, sim. Se a gente não pode estar de forma presencial física, a gente está de forma virtual. E, além de tudo, hoje é dia de igreja cheia. A nossa igreja está cheia para a aula de hoje, que a gente vai ouvir sobre o livro de 2 Coríntios. Na aula anterior, vocês ouviram sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é no livro de 1 Coríntios, no Novo Testamento. E na aula antes dessa, vocês ouviram sobre a carta de Paulo aos Romanos, no livro de Romanos. Então, para a gente dar sequência ao estudo das cartas de Paulo, o livro que vem agora é o livro de 2 Coríntios. E hoje, como vocês podem ver aqui atrás de mim, se vocês não reconhecem esse lugar, eu vou contar para vocês que lugar é esse. Isso aqui é o teatro da cidade de Éfeso, que foi o cenário da última aula que eu dei aqui para vocês. Lembra que a gente falou de Éfeso, de como Paulo foi recebido na cidade de Éfeso, das coisas que Paulo falou na cidade de Éfeso, como que ele foi recebido? E vocês lembram que ele provocou uma certa agitação na cidade, porque tinha muita gente que não queria que ele fosse lá? Pois é, hoje a nossa história vai começar mais ou menos a partir daqui de Éfeso. Aqui é o teatro de Éfeso, ó. Paulo falou daqui, desse centro aqui, com essas, na época não era assim, né? Hoje em dia é assim porque são ruínas históricas e tudo mais, mas na época esse teatro estava cheio de gente nas arquibancadas e tudo mais, e Paulo falava aqui do centro, estão vendo? E a Bíblia diz que foi quando Paulo estava na cidade de Éfeso que ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. De lá, ele partiu para Macedônia, que é de onde ele teria escrito a segunda carta aos Coríntios. E Corinto era uma das maiores cidades do Império Romano. Estamos aqui vendo o Império Romano, César aqui dando a sua voz, falando com o povo que estava aqui, ó, prestando atenção às coisas que ele estava falando. Corinto era uma das maiores cidades sob o domínio de César. Aqui, provavelmente, imagino eu que eles estivessem em Roma. Isso aqui é tirado de um filme, né? Não é retratando a realidade, é só uma imaginação de como era naquela época, porque naquela época não tinha foto, não tinha nada disso. A gente vê, às vezes, umas pinturas, umas coisas assim, mas foto não tinha. Isso aqui é tirado de um filme representando aquela época. Esse aqui era o César aqui, ó, dando ordem. E como vocês já viram na aula com a tia Mai, Paulo gostava de falar com outras igrejas, de se comunicar com outras igrejas. E para fazer isso, o que vocês acham que ele fazia? Que ele mandava uma mensagem no Zap? Acho que Paulo não era de mandar mensagem no Zap, porque naquela época nem tinha Zap. Vocês acham que Paulo mandava um e-mail? Talvez um e-mail, um gmailzinho assim, paulo@gmail.com? Acho que não, porque naquela época também não tinha e-mail. Sim, já houve uma época em que e-mail não existia. Paulo gostava mesmo era de escrever cartas. Paulo escrevia carta. E não era dessa carta que eu estou falando, e não era a carta de Hogwarts. Era uma carta normal endereçada às pessoas da cidade, às pessoas das igrejas das cidades que Paulo queria falar. Quando as pessoas não tinham internet, não tinham computador, não tinham nem telefone, elas escreviam cartas e enviavam essas cartas para outros. Era uma grande ferramenta de comunicação daquela época. Paulo era um cara que adorava escrever cartas e ele se comunicava com as outras igrejas através de cartas. Chegamos, então, à cidade de Corinto. Aqui atrás de mim são ruínas da cidade antiga de Corinto, para quem Paulo endereçou a sua primeira carta aos Coríntios e a sua segunda carta aos Coríntios. Vamos lembrar que é chamado de Coríntios quem é da cidade de Corinto, assim como a gente que é do Rio é chamado de carioca, quem é de São Paulo é chamado de paulista, quem é de Minas Gerais é chamado de mineiro, quem nascia em Corinto era chamada de Corinthians. Não tem nada a ver com futebol, e não é coisa para palmeirense ficar irritado, nem para flamenguista falar que não é nada de Corinthians, não tem nada a ver com futebol. É da Bíblia, da cidade de Corinto. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele começa falando como ele se sentia consolado por Deus, porque Paulo tinha passado por alguns momentos muito difíceis. E provavelmente ele havia sido perseguido porque ele era cristão, e ele era perseguido por ser cristão e por estar pregando a palavra de Deus. Mas em todo o tempo, quando ele começa a carta dele aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, ele fala que mesmo passando por essas perseguições, ele se manteve confiante porque Deus cuidou dele e confortou o coração dele. A gente pode ver isso lendo logo o comecinho da carta de 2 Coríntios. Vamos ver lá, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação,
É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, ou toda vez que a gente tem um problema, é Ele que nos conforta, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Quando a gente passa por um momento de dificuldade, Deus nos conforta para que a gente também saiba confortar os outros através desse consolo que vem de Deus para nós. E aí Paulo vai contando como ele tem se sentido protegido e cuidado e consolado por Deus, mesmo diante de problemas, mesmo diante de aflições, né? Quando ele se viu em situações complicadas. Paulo diz que ele se vê sustentado sempre pelo amor e pelo cuidado de Deus. A igreja de Corinto continuava a ter muitos problemas. Por isso, Paulo enviou Tito para lá, um amigo dele que também ajudava a pregar a palavra de Deus. E Tito fez um relatório falando tudo o que se passava com a igreja, mostrando que a igreja estava voltando aos poucos a ficar bem, mas que novos problemas estavam surgindo, como falsos mestres. Quando Paulo fala de falsos mestres, ele fala de pessoas que queriam pregar a palavra de Deus, mas não pregavam ela da forma correta. Eles se fingiam de mestres, de pessoas sábias, conhecedoras da palavra de Deus, mas na verdade eles desvirtuavam aquilo que deveriam ser os ensinamentos do Senhor. E nisso, eles acabavam também atacando Paulo, falando que o ministério de Paulo não era bom, ou criticando Paulo, falando coisas mais de Paulo, para diminuir o poder do impacto que Paulo podia ter ali naquela cidade através de suas palavras e de suas pregações. E apesar de ouvir tanta gente falando mal dele, Paulo tentava se defender, mas ele era esperto e ele também entendia que a partir do momento que ele tentasse se defender ou falar alguma coisa em defesa própria, isso poderia parecer que ele estava apenas tentando sobressair ou se mostrar, ou que parecesse que ele estava querendo se elogiar, o que não era de fato o que estava acontecendo. Ele só queria mostrar que a palavra que ele estava pregando era, de fato, a palavra de Deus. É uma carta que fala muito sobre confiar no consolo de Deus diante das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos, das nossas dores e das nossas angústias. A gente pode ver Paulo falando isso logo no começo do livro, como a gente já falou, e também em 2 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 10. Vamos ler? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ou seja, em tudo a gente sente sofrimento, a gente fica nervoso, mas a gente não fica angustiado, a gente fica perplexo, mas a gente não desanima, então a gente fica impactado com alguma coisa, mas isso não vem sobre a gente como desânimo, com aquela tristeza. Somos perseguidos, porém não desamparados. Quando nós somos perseguidos, a gente não fica sem ter alguém por perto, sem ter alguém para apoiar a gente. Ficamos abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. O que ele quer dizer com isso, de levando com a gente o morrer de Jesus? Porque Jesus, quando morreu, ele morreu pelos nossos pecados, para limpar os nossos pecados. Então, se a gente estiver passando por uma situação difícil, ele vai estar com a gente. Se a gente estiver passando por um momento de tristeza, ele vai estar com a gente. E aí esse momento não vai ser tão triste, não vai ser tão doloroso, porque a gente vai ter Jesus nos confortando e nos consolando. E é sobre isso, basicamente, que Paulo fala ao longo de todo o livro de 2 Coríntios, que tem 13 capítulos, é um livro até bem curtinho. E no livro, Paulo fala ainda sobre as revelações que Deus deu para ele, porque Deus permitiu que ele tivesse um vislumbre do paraíso. Ele viu um pedacinho do paraíso numa revelação que Deus mandou para ele. E para que ele não ficasse ensoberbado com isso, e ficar ensoberbado é basicamente ficar se achando. Ah, fulano está se achando. Então, quando Paulo teve essa visão, essa revelação de Deus, para ele não ficar ensoberbado, não ficar se achando demais, Deus colocou o que ele chama no livro de 2 Coríntios de um espinho na carne dele. E a Bíblia não é específica sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo, o que aconteceu. A gente pode ler isso no capítulo 12, no versículo 7. Quer acompanhar lá comigo? Vamos ver lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne para me esbofetear, né, para esbofetear a tapa, a fim de que eu não me exalte. Então, para meio que botar os pés no chão dele e falar assim, olha só, essa revelação foi te dada, mas isso não faz de você uma pessoa melhor que as outras. Você não é ninguém superior por causa disso. E Paulo ora a Deus por algumas vezes, pedindo para que Deus retire esse espinho na carne dele. E o que Deus responde para ele quando ele ora sobre isso? A gente pode ler lá em 2 Coríntios 12, 9. Deus responde para Paulo quando ele ora, pedindo para que tirasse esse espinho na carne, que a gente não sabe o que é, né? Podia ser uma dor,
algo que tivesse muito dolorido para ele, talvez uma dor em alguma parte do corpo que ele já não estivesse suportando mais de tanta dor. E Deus fala para ele: a minha graça te basta. E quando Deus fala minha graça, não é graça de ser engraçado, mas que é a graça de Deus, que é como se fosse um favor de Deus para conosco. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava em um momento de fraqueza e Deus fala para ele: o meu favor te basta, eu te basto, eu vou te sustentar para passar por isso. Você não precisa ser curado dessa dor, mas eu vou usar essa dor para transformar algo na sua vida e permitir que você com isso cresça, sem se tornar uma pessoa arrogante. Paulo foi muito firme escrevendo a segunda carta aos Coríntios, orientando os cristãos para que eles se afastassem de tudo que era falso e se mantivessem na verdade de Cristo. Ou seja, o importante era que eles vivessem não de acordo com as vontades do mundo, ou com os valores do mundo, ou com o que o mundo mostrava para eles que aquilo era bom, mas sim que eles seguissem de acordo com os valores que vinham do alto e que vêm do alto, que são os valores de Deus. E essa é a oração que eu deixo hoje pra gente, não só para vocês, mas para mim também, para os nossos familiares, para os nossos amigos, que a gente perceba cada vez mais os valores que vêm de Deus e não os valores que vêm dos homens, que vêm deste mundo, porque como a Bíblia fala, nós não fomos feitos para esse mundo, a gente foi feito para algo muito maior, que é para viver com o Senhor. E o versículo de hoje que eu quero deixar para vocês está em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Pega a sua Bíblia aí para a gente ler. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Não militamos quer dizer que a gente não anda segundo a carne, né? A carne é o nosso corpo físico. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E fortalezas não é só no sentido literal de derrubar uma fortaleza, mas de destruir todas as tentações, todas as fraquezas, todos os medos e nos fortalecermos em Cristo. Vamos orar para terminar a nossa aula de hoje, pessoal? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá, essa manhã que a gente pode estar junto, mesmo que de forma virtual, Senhor. A gente te agradece por esse ensinamento, pelas palavras de Paulo, de fortalecimento, para que a gente sempre aprenda a confiar no Senhor, Pai, para que a gente saiba que mesmo nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nas nossas aflições, o Senhor é conosco, o Senhor nos guia e o Senhor nos guarda, Pai. Seja com cada um dos nossos amigos, com a nossa família, com todos os professores da escola dominical, que o Senhor nos proteja de todo mal e que em breve nós possamos estar juntos de novo na Tua casa, ó Deus. Ser com aqueles que estão passando por dificuldades, seja de saúde, seja financeiras, Pai, que o Senhor dê suporte a essas pessoas e que o Senhor as guarde. No nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Então é isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula que a gente tiver junto aqui. Continuem vindo na EBD, eu quero ver essa igreja cheia nas próximas aulas. Tchau, tchau.